Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Terra, criador do Advocacia Simples, e vim trazer mais uma dica para vocês. Hoje eu vou falar sobre contrato de honorários advocatícios. Como a gente sabe, ou pelo menos deveria saber, o contrato de honorários é uma das partes mais importantes da nossa relação com o cliente. Onde você vai definir o que você vai fazer, onde você vai definir quanto você vai receber, quando, de que forma. Todo relacionamento, toda a base de um bom relacionamento com o cliente começa com o contrato de honorários. E quando esse contrato deve ser assinado? Salvo raríssimas exceções, em 99% dos casos esse contrato deve ser assinado antes de você fazer qualquer tipo de trabalho para o cliente. Por quê que isso deve acontecer? Quando o cliente te procura, quando o cliente tem um problema, ele está disposto a negociar, ele está disposto a fechar um contrato, ele está disposto a assinar aquele papel que você bota na frente dele. Se você começa a trabalhar para ele, ele vai ter muito menos disposição de regulamentar essa relação. Ele vai ter muito menos disposição de assinar um contrato, ele está muito mais propenso a discutir uma cláusula, a discutir um valor, a dizer que não foi exatamente isso que vocês conversaram, porque já não teve clareza no início da relação. Então, faça sempre o contrato de honorários antes de começar o trabalho, antes de começar o relacionamento. Se isso não for possível, vamos dizer que é um caso super urgente, alguma coisa de saúde, plano de saúde legal atendimento, tem que fazer na hora, precisa ir para o plantão judiciário. Legal, acontece. Então, manda pelo menos um e-mail para o cliente com os principais termos. Olha, eu vou fazer isso, você vai pagar tanto de tal forma, me dá um ok. Já é suficiente para, se por acaso você vier a ter um problema. Então, você já consegue ter pelo menos um mínimo de provas, um mínimo de base para conversar com o cliente, de que aquele seria o valor, de que aquela seria a forma de pagamento, de que seria aquilo que vocês combinaram. Nunca faça sem um combinado, nunca faça sem nada escrito, porque isso realmente vai dar problema. Infelizmente acontece, já aconteceu comigo várias vezes, já comecei a trabalhar sem contratos de honorários e às vezes já ajuizava o processo, o cliente saía, não pagava nada, e às vezes eu começava a fazer uma consultoria, não recebia metade, não recebia outra metade. Já aconteceu muitas vezes até eu finalmente bater na minha cabeça, enfiar isso dentro da cabeça e entender que eu preciso regulamentar isso, que eu preciso ter um contrato regularizado sempre ali com todas as cláusulas, com tudo certinho. Mas, por outro lado também, o seu contrato não precisa ser nada enorme, não precisa ser super extenso. Eu comecei fazendo um contrato de 2 folhas, depois eu fui para um contrato de 5 folhas e agora eu consegui reduzir o meu contrato para 1 folha só. Abarcando pelo menos 90% das situações. Você não precisa abarcar tudo, talvez seria o ideal que você abarcasse, mas na minha experiência, quanto mais complexo fica um contrato, quanto maior fica um contrato para o cliente leigo, mais difícil é dele assinar, mais ele vai criar problemas com algumas cláusulas, mais ele vai te questionar. Então, se você consegue fazer um contrato simples, que abarca pelo menos grande parte dos seus problemas, isso já é uma vantagem enorme, isso já consegue resolver quase todos os seus problemas para você não depender mais de discussão com o cliente, não depender mais de qualquer problema que você tenha, de você ter que conversar, ter que negociar, ter que talvez entrar com processo. O próprio contrato evita que você entre com processo, porque você mostra o contrato para a pessoa, em grande parte dos casos, mesmo que ela não esteja mais concordando muito com aquilo, ela vai cumprir exatamente para evitar um processo judicial. Então, faça o contrato, deixa certinho, tenta fazer um contrato mais enxuto possível, evite o juridiquês, isso é uma coisa que eu sempre falo, mas eu sei que tem alguma resistência de muitos profissionais, mas principalmente se você está se comunicando com o seu cliente, se o seu cliente tem que entender aquele contrato, faz da forma mais simples possível. Não quer dizer que o contrato vai ser inválido, não quer dizer que as cláusulas não vão ser válidas, muito pelo contrário, as cláusulas são tão válidas quanto aquele contrato lindo que você escreve cheio de termos em latim, mas se você consegue escrever em português claro, o seu cliente tem muito mais chance de assinar, o seu cliente tem muito mais chance de saber o que ele tem que fazer, de saber o que ele deve a você, de saber o que você vai fazer por ele e não se sentir enganado em momento algum. Então essa é a dica de hoje. Eu vou disponibilizar para vocês um modelo, vai estar aqui em cima, aqui embaixo, em algum lugar, o modelo que eu uso de contratos de honorários. Lógico, adapte ele sempre à sua realidade, mas é para você ver o que é possível, para você ver como eu uso. Então, se você quiser, é só realmente clicar nesse link para pegar uma cópia, para pegar esse modelo e ir adaptando à sua realidade. Se você gostou dessa dica, curte, comenta, compartilha com um amigo e a gente se vê na próxima dica. Toda segunda e quinta tem uma dica aqui para você. Até lá!